Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente traz novidades, dados inéditos sobre a reciclagem de resíduos da construção e demolição no Brasil, de acordo com os dados da pesquisa setorial Abrecon 2024, que foi feita entre 2023 e 2024 e apresentada no Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD, que aconteceu em São Paulo no mês de março. Vocês estão vendo a imagem aí, é o maior encontro de usinas, de empresários de usinas de reciclagem de RCD do Brasil. Dessa vez não foi diferente, a gente conseguiu reunir mais de 100 pessoas para discutir a gestão dos resíduos e também lançar os dados do relatório setorial Abrecon 2024. Para começar, o Brasil, de acordo com os dados mais recentes, gera 106 milhões de toneladas de resíduos da construção e demolição e, como sempre, o setor da reciclagem constantemente crescendo, mesmo em períodos de crise. Eu peguei aqui os dados de 2020, 2022 e 2024 e o crescimento é muito significativo. Então, 2024, vou colocar na tela aí, 2024 nós tínhamos 487 usinas de reciclagem de entulho operando no Brasil. Em 2022, 415 usinas de reciclagem de entulho e 2020, 316 usinas de reciclagem de RCD. Então, o Brasil ele cresce com ou sem a construção civil estar aquecida, né? Então, a gente chega a quase 500 usinas de reciclagem ao final de 2024 e o Sudeste, né? O Sudeste, naturalmente, ele concentra 54, na verdade, o estado de São Paulo, né? Concentra 54% das usinas de reciclagem de entulho no Brasil. É o mercado porque é o mercado mais aquecido no estado de São Paulo, porque naturalmente o estado de São Paulo concentra aproximadamente um quarto da população brasileira. No sul, os estados de Santa Catarina e Paraná concentram 7% das usinas no Brasil. No Nordeste, o estado de Pernambuco concentra 4% das usinas de reciclagem de entulho, basicamente nos grandes centros, né, Petrolina, Caruaru e região metropolitana de Recife. No Norte, o estado de Rondônia, 1%. E no Centro-Oeste, nós temos um empate em todos os estados, né, basicamente Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com 1% das usinas cada unidade federativa. Um dado também interessante, captado pela pesquisa setorial Abrecon 2024, você que não respondeu, responda. Agora a pesquisa que está aberta é 2026, você pode acessar o site da Abrecon, abrecon.org.br, ou então falar conosco pelo WhatsApp, 11 3862 7118, 3862 7118, você que é usinas de reciclagem de entulho, ATT, aterro, município, Ministério Público, enfim. Você pode falar com a gente pelo WhatsApp ou então pelas nossas redes sociais, @abrecon_Brasil. Um dado interessante captado na pesquisa setorial é que 87% dos empreendedores manifestaram estar operando plenamente. Ou seja, a gente consegue identificar que tem usina que parou de operar devido a fatores que não foram conhecidos ou não foram detectados, né? A gente sabe que é muito difícil empreender no Brasil com mais atenção na reciclagem de entulho, porque é um setor que depende de política pública na fiscalização da destinação dos resíduos e também no consumo de agregados reciclados. Inclusive, a gente fez um vídeo, né, que é uma questão muito difundida entre os empreendedores, é que achar que a prefeitura, aprovando uma lei sobre o uso de agregados reciclados, ela vai comprar, né? E a gente fez um vídeo ano passado ainda, em 2024, falando, né, abordando esse tema. Nenhuma lei sobre o uso de agregado reciclado no Brasil funciona. Então todo o cenário ele resulta, né, em grandes usinas tendo que fechar as portas, porque não recebe entulho e também não consegue vender agregado reciclado. Então 87% das usinas manifestaram que estão operando plenamente e o restante em constantes paralisações. Outro fator também identificado na pesquisa setorial Abrecon 2024 foi o número de cidades que geram mais do que as capitais. Então, basicamente, segue a mesma regra de população. As capitais com maior geração de RCD está, em primeiro lugar, a cidade de São Paulo, depois Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Distrito Federal em torno. Se a gente juntar o Distrito Federal mais o entorno, vai dar mais ou menos 3 milhões de habitantes. Então, a geração tem uma relação direta com a quantidade de habitantes. E uma coisa interessante é que tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília têm leis sobre o uso do agregado reciclado, só que os órgãos públicos não cumprem a própria legislação. E essas cidades, também São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, DF e entorno, também possuem muitos lixões. Esses lixões, eles operam na clandestinidade, né? Às vezes, na verdade, muitas vezes, né? Com o poder público fazendo vista grossa e faz com que o valor da caçamba fique abaixo do custo. Essas cidades, coincidentemente, né? Então, é um dado importante revelado pela pesquisa setorial Abrecon 2024. Em 2022, o Brasil possuía 90% das usinas de reciclagem de entulho pertencentes à iniciativa privada. Uma ação do governo do estado de São Paulo doando britadores para os municípios reduziu essa participação de 90% em 2022 para 85% em 2024. De fato, o governo do estado de São Paulo, desde meados de 2010, tenta resolver o problema do descarte clandestino de lixo e entulho doando britadores para os municípios. Essa prática é uma prática nefasta porque não resolve os problemas. O estado de São Paulo, embora seja o estado mais rico da nação, tem diversos problemas relacionados a descarte clandestino de lixo e entulho. Inclusive, a gente divulgou no dia 5 de junho de 2024 o mapa dos lixões. O estado de São Paulo tem mais de 200 lixões. E de forma muito equivocada, o governo do estado de São Paulo doou esses britadores, o que mudou a dinâmica do número de usinas de reciclagem de entulho. Então, a gente caminhava para mais de 90% das usinas pertencendo às empresas e hoje nós estamos com 85%. É uma ação muito equivocada porque o Estado doa os britadores mesmo para aquelas regiões que já têm usinas de reciclagem de entulho. Se a gente for considerar, por exemplo, a cidade de Rio Preto, de Ribeirão Preto, de Campinas, basicamente as regiões mais adensadas, já contam com usinas há mais de 10 anos e os municípios não têm nenhum conhecimento para operar britadores, né? Britadores de martelo, que é mais equivocado ainda. Como já é uma regra, isso obviamente acompanha as pesquisas de 2015, 2018, 2020, 2022, as usinas de reciclagem de entulho são empresas pequenas. 70% das usinas de reciclagem de entulho produzem até 6 mil metros cúbicos de agregado reciclado. São empresas pequenas, ao contrário do que muita gente discute. A gente tem um perfil baseado em 12 a 15 funcionários e essas usinas estão operando hoje mais fortemente nas cidades médias. Lembrando, você que quer montar uma usina de reciclagem de entulho, uma ATT ou um aterro de NETS, entre em contato conosco porque em breve a gente lança a 29ª edição do curso de Gestão e Operação de Usina de Reciclagem de RCD. Esse curso ele é único no Brasil e conta com professores com mais de 15 anos de experiência em aplicação de agregado reciclado, viabilidade técnica e financeira de destinatário de resíduos da construção. Os destinatários são aqueles que recebem os resíduos de acordo com a NBR 15.112, 13 e 14. Então é usina, ATT e aterro de NETS, conhecido também como reservação. Então fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118, 11 3862 7118 ou também pelas nossas redes sociais. Pessoal, o entulho que chega às usinas de reciclagem de entulho é predominantemente sujo, não triado. A construção civil, infelizmente, não faz a gestão dos resíduos e também existe um problema que a gente vem discutindo há muitos anos, porque gerar e transportar resíduo da construção no Brasil é muito barato. No próximo vídeo eu vou falar sobre os preços do setor de transporte, conhecidos como caçamba ou basculante. Mas isso implica em dificuldade para as usinas de reciclagem de entulho, porque a usina de reciclagem de entulho ela cobra mais ou menos R$ 25,00 por metro cúbico, né, de entulho limpo. E o transportador ele é muito resistente em reajustar o seu preço e responsabilizar o gerador. Junta-se a isso o fato da prefeitura não fiscalizar as construtoras, não fiscalizar o grande gerador.
Então há uma dificuldade para as usinas de reciclagem de entulho receber resíduo da construção, grande parte são pequenas empresas, e o que recebe ainda recebe sujo. Quando você recebe resíduo sujo, naturalmente é um resíduo que vai dar mais trabalho e vai dar mais custo, vai dar mais despesa, porque você vai ter que limpar e vai ter que destinar ou para aterro especial, se for resíduo perigoso, ou então para aterro sanitário, se for resíduo classe C e D, ou até mesmo se for resíduo classe B, caso a sua cidade não tenha mercado. O exemplo aqui é o caso do gesso. Grande parte do Brasil, o gesso não é um resíduo reciclado. Então, as usinas de reciclagem de entulho manifestaram, 89% dos empreendimentos responderam que recebem resíduos misturados. Bom, pessoal, essa pesquisa ela é inédita no Brasil. Essa é a versão 2024, foi lançada no Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de Entulho. Ela é feita em parceria com a USP e também com o IPT, e ela aponta caminhos para a reciclagem de resíduos da construção e demolição. Eu palestrei nesse evento, foi no dia 27 de março de 2024, no centro de São Paulo, e reuniu mais de 100 empresários no setor de resíduos da construção e demolição. A gente está falando de caçambeiro, de ATT, de aterro, usinas de reciclagem de entulho e também de órgãos de regulamentação. Essa pesquisa ela mostra a realidade na gestão dos resíduos da construção. Grande parte dos resíduos são descartados de forma clandestina e existe uma dificuldade tanto do empreendedor que recicla entulho como daquele que recebe ATT e aterro de NETS em cobrar o valor adequado. Como eu sempre digo, se você tem 3 equipamentos, que é a triagem, britagem e o peneiramento, você não pode cobrar menos que 45, porque é o custo de operação desses equipamentos. O problema não há fiscalização. Todas as pesquisas desde 2015 apontam o mesmo problema. A prefeitura não responsabiliza o grande gerador e o cenário é de 3.067 lixões até o dia 5 de junho. Esses dados foram monitorados pela Brecon, inclusive lançados no dia 5 de junho de 2024, 2025, numa live em São Paulo. Contou com a participação, inclusive, da Brema. Então, 3.067 lixões impacta diretamente a viabilidade financeira de uma usina de reciclagem de entulho. Então, é importante, é imprescindível que a gente feche os lixões e tenha uma política de responsabilização do gerador, porque enquanto for barato ou de graça transportar e destinar, o gerador nunca vai separar os seus resíduos. Por que separar se é de graça transportar ou destinar? Então é importante a participação, é imprescindível a participação do Estado, também do município, para que a gente consiga atingir, enfim, as metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei número 12.305 de 2010, portanto 15 anos. Hein? E aí, gostou? Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer sobre a pesquisa setorial Abrecon 2024. Lembrando que a gente coleta esses dados dos empreendedores, todos os tipos de empreendedores que recebem resíduos da construção, de 2023 a 2024, e eles foram lançados no Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD. Você que quer montar uma usina, uma ATT, um aterro, inscreva-se para o curso Gestão e Operação de Usina de Reciclagem de RCD. A próxima edição é atualizada em nossas redes sociais. E você que também é usina ou destinatário, ATT, aterro ou usina, você pode atualizar os seus dados no Mapa Brecon, mapa.abrecon.org.br. Lá você também pode fazer denúncias relacionadas à gestão dos resíduos, mapa.abrecon.org.br. Se você quiser atualizar os dados da sua empresa no Mapa Brecon, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118 3862 7118. A Brecon é sustentabilidade na construção civil. Vamos juntos, um abraço e até mais!